Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Keila Batista, professora de História, né? E voltei aí para nós continuarmos discutindo aí os assuntos referentes à terceira série. O nosso tema de hoje é a história do Brasil, né? Nós estamos vindo aí de um percurso, né, que estamos discutindo o século XIX, o século XX, as guerras, a Revolução Russa, e agora a gente vai voltar aí o nosso olhar para a história do Brasil. Inicialmente, no iniciozinho das nossas videoaulas, vocês viram algumas revoltas que aconteceram no período regencial, não é isso? E hoje a gente vai discutir um pouco sobre a instituição da República no nosso país, tá? Esse tema, ele tem também outros nomes, né? A proclamação da República, o golpe da República, né? O que a gente tem é que, a partir desse ato, a gente tem, de fato, no país, a nossa República. Inicialmente, eu gostaria que vocês atentassem para essa imagem, né? Essa imagem, ela é bem significativa desse processo de transição da monarquia à república. O que nós temos aí? Nós temos uma mulher, né? Que aí essa mulher, ela pode ser tanto a pátria, né? A pátria brasileira, como a república. Temos algumas pessoas, né, entregando aí uma carta para essa mulher. Essas pessoas a gente pode perceber que são pessoas da elite, militares. Ali a gente tem a figura do Marechal Deodoro da Fonseca, aí, que vai ser uma figura bem emblemática, bem principal nesse processo republicano. Lá no fundo, a gente tem uma família de costa, né, embarcando aí num barco, que representa, então, a família do Dom Pedro II, né, que está indo aí no exílio, está deixando o Brasil. Então, a monarquia aí está indo embora. E, do outro lado, a gente tem algumas pessoas, mulheres negras, crianças sentadas, né, pessoas aí negras, pobres, que elas estão cochichando para tentar entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? E isso remete, então, a esse processo da República, né? Porque foi um movimento vinculado à elite, à população em massa. A maior parte das pessoas, elas não sabiam o que estava acontecendo, né? Tem-se a frase que dormiram-se na monarquia e acordaram na República, e de fato foi isso, né? Então, essa imagem, ela faz uma alegoria à proclamação da República, né, e à partida da família imperial, né? E ela tem um autor desconhecido, né? E ela representa, então, aí esse processo. Com a proclamação da República, que acontece no dia 15 de novembro de 1889, nós temos, então, inicialmente, o governo provisório, né? E esse governo provisório, ele vem com algumas mudanças institucionais. A gente tem, inicialmente, a queda do regime monárquico, né? Então, aí temos aí esse golpe numa noite, o exército se reúne, faz uma parada, uma passeata, e temos aí a proclamação da República. Não tem resistência, né, por parte do Dom Pedro II, e temos, então, de fato, aí esse período, né? Essa república, essa proclamação, ela acontece num clima de ordem, né, e concordância entre as elites, né? Como eu disse para vocês, a classe popular, eles não estavam integrados aí nesse processo, né? O que a gente tem aí são os militares, a elite, que queria se desvencilhar desse jugo da monarquia, né? É um governo, né, que ele vem sem revolucionar a sociedade brasileira. Como eu disse para vocês, acontece assim, paf, né? Não que acontece assim, porque alguns processos históricos, eles já vinham acontecendo, mas a proclamação, ela se dá de uma forma rápida. E a gente tem uma frase, né, um termo que ficou bem conhecido, que é o bestializado, que são os bestializados, né? E esse termo, depois, ele vai se transformar em título de um livro do José Murilo de Carvalho, chamado Os Bestializados, né? Esse termo, ele é dito por um jornalista e ministro do governo provisório, né? Que ele diz que a população assistiu a tudo bestializada, né?
Então, assim, os bestializados são a maior parte aí dessa população, principalmente aí do Rio de Janeiro, né? Que assistia aquela parada militar sem saber o que estava acontecendo, e aí eles são tidos aí como os bestializados, né? Oh, o que é isso que está acontecendo? De fato, então, era essa proclamação. Temos aí o governo provisório, né? Com o Marechal Deodoro da Fonseca, que lidera aí esse processo. E dentre as primeiras providências que a gente tem aí, então, na Constituinte, que se forma, né? A gente tem, então, a instituição do federalismo. O que seria isso? Na monarquia, nós tínhamos as províncias, né? Então, agora essas províncias, elas tornam-se estados membros, né? Federados aí do Brasil. Então, a gente tem um federalismo. Temos também aí a separação, né, da igreja e do Estado. O catolicismo deixa de ser, então, a religião oficial, né? A gente tem aí, então, agora nesse período, surgem aí os registros civil, né? O registro de nascimento, o registro de casamento, né? Porque antes tínhamos só o registro de batizado e os casamentos aconteciam nas igrejas, né? Então, aí o Estado vem agora tomando essa parte. A gente tem a promulgação da lei de grande naturalização, né? Para conter esse sentimento anti-lusitano, aí então a gente tem essa naturalização, onde alguns portugueses residentes, né, no país, no Brasil, eles poderiam aí naturalizar-se aí brasileiros. E nós temos também a criação de novos símbolos nacionais, né? E aí a gente vem com o hino nacional, a gente vem com a bandeira nacional, né? E aqui nós temos 3 bandeiras. A primeira é a bandeira imperial, né? Verde e amarela, que ela carrega aí símbolo dessas famílias, né? Que se mantinham no poder, né? A segunda que a gente tem é uma bandeira provisória da República. Ela é tão provisória que ela existe somente durante 5 dias, né? Ela é arteada somente na redação de um jornal e num navio. E se vocês atentarem, né, essa bandeira provisória, ela é inspirada aí na bandeira dos Estados Unidos, né? Inclusive, depois, alguns estados vão também imitar essa forma, né, de ter suas bandeiras. E aí depois a gente tem a bandeira republicana, né, criado por Décio Vilares, que é o que a gente tem até hoje. Inicialmente ela surge aí com 20 estrelas, né, depois ela fica com 27, tendo o verde e o amarelo. O que é interessante sobre essa bandeira é que nós brasileiros, né, tendo como símbolo, a gente alega que o verde é por conta da extensão da floresta brasileira, né? O amarelo é por conta da riqueza do solo, mas na verdade essas cores elas remetem às famílias, né, da monarquia. Então o brasileiro ele acaba ressignificando, né? E de fato depois essas cores começam a representar essas riquezas que nós temos, né? Mas ela nasce atrelada aí a essa monarquia. Então a bandeira é um novo símbolo como o hino. E aí, nesse período, pessoal, a gente tem, do governo provisório, nós temos o encilamento, que é uma reforma financeira, né? O governo provisório, ele implantou uma reforma financeira conhecida como encilamento, né? E essa reforma ela foi executada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, a partir de janeiro de 1890. Só que essa reforma, ela causou um grande caos, né? Ela trouxe inflação, o surgimento de empresas fantasma, especulação financeira, porque ela constituiu-se, assim, falar rapidamente para vocês, na emissão de notas. Alguns bancos da Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, eles começaram a emitir notas mais do que o valor real, né, dessas notas na sociedade brasileira, mais do que os produtos. Então eram notas, né, vamos se imprimindo dinheiro, mas elas não tinham um valor real, né, que se estuda aí que seria o laço de cada país, né, que o dinheiro emitido, impresso, ele não pode passar a quantidade desse valor real, né? Então o encilamento ele causa aí uma grande especulação financeira, uma grande crise, né? Os produtores de café eles começam a criticar. E aí nós temos então a Primeira República, né, que ela começa a partir de 15 de novembro, como eu disse para vocês, de 1890, né? E aí nós temos a Primeira Constituinte, então, né? O que essa Constituinte traz? O governo Estado, né?
que o governo agora ele passa a ser exercido, né, por um governo republicano e um sistema presidencialista, né? Temos a divisão de poderes, esses três poderes independentes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E temos o voto, que o voto ele deixa de ser censitário, né, como acontecia no Império, por conta da renda, e ele vai ser garantido aos homens, né, brasileiros maiores de 21 anos, né? E o voto também nesse período é um voto aberto, você vota e diz na hora em quem você está votando. E aí nesse voto nós temos a exclusão de mulheres, analfabetos, mendigos, né, soldados, religiosos, né? Todas essas pessoas. Então é um voto que ele deixa de ser censitário, mas ele também é excludente. Os primeiros governos militares, né, que nós temos aí nesse período. O Deodoro da Fonseca, né, ele fecha o Congresso, assim que ele toma o poder, ele persegue alguns líderes, né, de oposição, e aí a gente tem, por conta disso, a primeira revolta armada, né? A revolta armada aí a gente tem da Marinha que vem aí com canhões apontando aí para o Rio de Janeiro, e por conta disso o Marechal Deodoro da Fonseca, ele renuncia. Depois nós temos o governo de Floriano Peixoto, né, que ganhou como vice nas eleições. Ele faz esse afastamento desses chefes aí de oposição e ele traz aí a abertura do Congresso Nacional. Ele também trabalha dentro da perspectiva de estímulo à industrialização, né? E isso também vai deixar os cafeicultores assim um pouco chateados. E ele passa também essa responsabilidade da emissão da moeda para o governo, né? E também ele faz algumas questões populares, como baixar o preço da carne, dos aluguéis. A gente tem a segunda revolta armada, porque ele era conhecido como Marechal de Ferro, né, que ele era bem autoritário, mas nessa segunda revolta armada, ele combate e acaba vencendo, né? Dentro desse contexto, nós temos em Rio Grande do Sul, no ano de 1893, uma revolução federalista. O que nós temos? Nós temos dois partidos, né? O Partido Republicano Rio-Grandense, que eles eram conhecidos como Pica-Paus, e o Partido Federalista, que eram aí os integrantes conhecidos como Maragatos. Os Pica-Paus, eles defendiam o sistema republicano e o presidencialismo. E os federalistas, eles defendiam, então, o sistema republicano, mas o parlamentarismo. Então, a gente tem aí um conflito extenso, né? E o governo federal, ele envia, então, tropas ao sul para combater, então, esses revoltosos, né? E aí a gente tem um conflito de mais de 2 anos, e aí essa revolução federalista, ela acaba ocasionando a morte de aproximadamente 10 mil pessoas, né? E aí o Partido Republicano ele sai vencedor aí com a ajuda do governo federal. Vamos agora para o nosso Exercitando, uma questão do Enem do ano de 2011. Vamos lá? É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristide Lobo no Diário Popular de São Paulo de que o povo assistiu aquilo bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque o brasileiro teria nascido em 1930. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um dos seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas, b. resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia, c. criticar a política educacional adotada durante a República Velha, d. legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder,
E destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação. E aí, pessoal, qual seria a alternativa correta? Temos como alternativa correta a letra D, legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Essa questão, ela interliga aí dois momentos históricos, a proclamação da República e a Revolução de 1930, né? Então, assim, a gente percebe que o Enem ele trabalha aí com essa questão aí que liga, né, os conceitos, com esse diálogo, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, tá? Para vocês terem acesso a essa aula, outras, e lá vocês terão uma lista de exercícios. Até!